Oi, turma, aqui é o professor Pedro Aleixo. Nesse vídeo a gente vai ver oncogênese. A oncogênese ou carcinogênese é o estudo da indução dos tumores. A gente vai ver aqui quais são os passos e o que precisa, né, para se induzir a geração de um tumor. Os principais agentes indutores, né, de tumores, né, também chamados de carcinógenos, são agentes químicos, incluídos drogas, agentes físicos, incluindo aí radiação, e agentes biológicos, né? Incluindo então vírus e bactérias. O mecanismo conceitual básico então da patogênese, da desenvolvimento de um tumor envolve três etapas. Envolve a etapa de iniciação, depois promoção e, com o passar do tempo, progressão dessa lesão para formar um tumor. Tanto iniciadores quanto promotores são necessários para isso, mas nenhum causa o câncer isoladamente. Os iniciadores causam as mutações, né, que levam ao dano permanente do DNA, mas depois disso a gente precisa de um promotor para formar a tumoração. Os promotores estimulam a proliferação celular depois da iniciação. Eles não são carcinogênicos isoladamente, atuando então só depois da iniciação. Essa estimulação da proliferação pode não resultar de alterações diretas no DNA. Pode ser, por exemplo, por um estímulo hormonal. E com a retirada, né, então pode ser reversível essa estimulação. Mas as células, né, elas ficam suscetíveis a novas mutações, né, já que elas estão com um estímulo proliferativo aumentado. Aqui a gente vê um quadro interessante de algumas pesquisas onde se testou a indução de tumores, colocando vários tipos de iniciadores e promotores em várias ordens ali para testar o desenvolvimento de tumor. E vocês podem ver que sempre quando não tem um iniciador, né, o iniciador está colocado após a aplicação de um promotor, não há o desenvolvimento de tumores. Mas quando a gente coloca o iniciador para induzir aquela primeira mutação, né, de transformação celular, com posterior aplicação do promotor, esse tumor então vai se desenvolver mesmo, né, com um intervalo aqui de colocação desse promotor. No grupo 6 aqui a gente pode observar que esse intervalo espaçado do promotor pode não favorecer o desenvolvimento do tumor. A gente precisa de um promotor com uma dose elevada num curto período de tempo, né, para favorecer o desenvolvimento desse tumor. Vamos passar a ver agora alguns tipos específicos de carcinogênese. A carcinogênese química começou a ser observada lá por volta de 1775, com esse cirurgião ortopédico, Dr. Sir Percival Pott,
que encontrou uma associação de um carcinógeno ambiental, né, a fuligem, que são restos de carbono, né, da fumaça ali, da combustão de dentro da lareira, que tinha então um íntimo contato com a bolsa escrotal desses limpadores ali das chaminés lá em Londres. Ele observou essa associação e o desenvolvimento então de carcinoma, né, o carcinoma epidermoide de pele da bolsa escrotal. A carcinogênese química ocorre então depois de uma dose necessária do agente químico, né, para o desenvolvimento da sequência de iniciação e promoção da neoplasia. Dos principais carcinógenos químicos, né, a gente divide em duas grandes categorias, naqueles carcinógenos de ação direta e nos carcinógenos ou pró-carcinógenos, né, químicos que precisam de algum tipo de ativação metabólica dentro do nosso corpo. Esse carcinógeno, então, dentro do nosso metabolismo, ele atinge o DNA e forma produtos adicionais de DNA, né? Esses produtos adicionais causam lesões permanentes no DNA, iniciando, então fazendo o passo de iniciação da célula, que vai estimular a proliferação celular. Com esse estímulo proliferativo associado a algum promotor, né? Essa célula então vai adquirir novas mutações, né? Então se transformando daí sim com o fenótipo maligno, se transformando numa neoplasia maligna. O carcinógeno de ação direta, né, também dito derradeiro, é aquele carcinógeno que tem deficiência de elétrons. Ele é altamente reativo. Ele reage com sítios então ricos em elétrons na célula, como o núcleo dentro do DNA, RNA e também com proteínas. Essas reações então geram os produtos adicionais, como já foi dito. Os principais exemplos dessa categoria são os agentes alquilantes e os agentes acidilantes. Os procarcinógenos, então, eles precisam de uma conversão metabólica, né, que geralmente é no fígado, junto ao citocromo P450, né, precisa dessa conversão metabólica para ter a ação carcinogênica dele. Os principais exemplos, então, são os produtos do carbono, né, os hidrocarbonetos aromáticos e as aminas aromáticas. Aqui tem uma lista de alguns iniciadores com ação direta, por exemplo, desinfetantes, solventes, né? Agentes de preservação têxtil, medicamentos como ciclofosfamida, clorambucil, nitrosureias e os agentes acetilantes como acetil e imidazol. Quais são as neoplasias que eles desenvolvem? Geralmente linfomas, leucemias, câncer de bexiga. E os de ação indireta, então, fumaça, poluição, comida defumada, produtos de plantas e alguns micróbios, como a aflatoxina B1, griseofluvina, aminas aromáticas como benzeno, naftalina, corantes. Vem ainda nitrosaminas, asbestos, arsênio, metais pesados, inseticidas e fungicidas.
As principais neoplasias, então, são neoplasias do trato aerodigestivo, neoplasias de pele, bexiga, fígado e estômago. E aqui a gente tem alguns dos principais agentes promotores, né? Hormônios como estrógeno, testosterona, hormônios esteroidais, cigarro, alguns tipos de vírus, fenóis, drogas e descritos também alguns elementos de algumas dietas, como açúcar refinado e deficiência de ácido graxo ômega 3. O Forbo é um agente promotor muito usado em modelos animais. Quem for para a área de pesquisa com câncer, né, pode usar esse agente promotor para gerar tumores e ajudar a formar tumores em alguns modelos animais, né, para fazer pesquisa. E como é que a gente consegue saber quando um químico é um agente carcinogênico? Tem alguns testes que podem se fazer. Tem o teste de Ames, que ele não mede, ele não vai determinar se o agente é carcinogênico de forma direta, mas ele vai testar a capacidade do agente químico de causar mutações. Como a gente sabe que tem um racional do fato que 90% dos químicos que são mutagênicos, né, muitos deles então são tumorigênicos também. E como é que funciona esse teste? A gente inicia com uma placa com um meio faltando histidina e inocula salmonela nessa placa que precisa de histidina para crescer. No centro da placa a gente coloca o químico que a gente quer testar e ele vai se difundir pela placa com um gradiente de concentração, onde ele está mais concentrado no centro e na periferia menos concentrado. A partir daí, então, se o químico causa mutações, ele vai desenvolver algumas mutações em algumas colônias e algumas colônias dessas bactérias vão começar a crescer na placa, então demonstrando que ele tem capacidade de causar mutações nessas colônias de bactérias, né? E se ele não tem capacidade, então as bactérias não vão crescer nesse meio faltando histidina. Agora vamos ver a carcinogênese radioativa, né? Onde a gente tem alguma forma de radiação de energia na forma de luz solar ou raios eletromagnéticos ionizantes ou de partículas, né? Que podem transformar, então, ou induzir neoplasias em seres humanos e modelos experimentais. A luz ultravioleta, então, é uma forma de radiação não ionizante que causa vibração e rotação de átomos em moléculas biológicas. Ela aumenta a incidência de carcinomas de pele, incluindo carcinoma basocelular e epidermoide, e também aumenta a incidência de melanoma. A gente tem um risco maior relacionado ao raio UVB, né? E a intensidade de exposição e também o tipo de pele que está exposta a essa radiação. E o efeito dessa radiação vai acontecer no núcleo, principalmente. Ela vai formar dímeros no DNA que vai alterar a divisão celular, vai inativar a ação de algumas enzimas, vai induzir mutações, né? Pode até levar à morte celular.
Já a radiação ionizante, ela ocorre por ondas curtas e de alta frequência, que podem ionizar moléculas biológicas, ou seja, ela ejeta elétrons de moléculas biológicas. Esse tipo de radiação é carcinogênica, então, no cenário de terapia, por exemplo, radioterapia, em cenários ocupacionais, né, nos trabalhadores, né, por exemplo, de imagens, né, de radiologia, e também nos casos incidentais, né, como acidentes em usinas nucleares e, eventualmente, né, descrito no caso de bomba atômica. Tem uma série de neoplasias que são descritas para esse tipo de radiação, leucemias, neoplasias de tireoide, mama, pulmão, e assim por diante, né? E se sabe que, dependendo da exposição à latência até o desenvolvimento da neoplasia, pode ser grande. Então, tem casos descritos até 10 anos após essa exposição. Está descrito também um padrão de resistência relativa em alguns órgãos nos seres humanos, como pele, osso e tubo gastrointestinal. Então, esse tipo de radiação não causa de forma tão frequente neoplasias nesses locais. Na carcinogênese biológica, a gente divide em dois tipos, né? Tem as neoplasias desenvolvidas por vírus e também por bactéria. Vírus pode ser tanto um vírus DNA quanto RNA, e a gente tem uma série de vírus, né, que podem desenvolver neoplasias em locais e tipos de células diferentes. Então, o vírus do HPV, por exemplo, ele causa carcinoma epidermoide de colo uterino, de pênis, da região perianal, e também na orofaringe. O Epstein-Barr vírus, ele pode causar o linfoma de Burkitt e também o carcinoma epidermoide de nasofaringe. O vírus da hepatite B e C são causadores de carcinoma hepatocelular. O HTLV1 e o HTLV2, sabidamente causadores de linfomas de células T. O HHV8, responsável pelo sarcoma de Kaposi e o linfoma B tipo pleural. O poliomavírus, descrito recentemente também no carcinoma neuroendócrino de pele e o carcinoma de células de Merkel. O exemplo bacteriano que a gente tem é o Helicobacter pylori, sabidamente envolvido então com o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico, né, e o linfoma gástrico do tipo MALT. O mecanismo básico assim do vírus oncogênico é entrar na célula, usar o aparato celular para produzir as suas proteínas necessárias para a formação de novos vírions, né? Integração no genoma do hospedeiro para causar uma instabilidade genômica, que vão levar a mutações, e essas mutações então vão transformar essa célula e fazer com que ela prolifere, né, de forma autônoma, desenvolvendo câncer. Essa integração no genoma do hospedeiro é muito benéfica para alguns tipos de vírus, por exemplo, o HPV, porque ele fica mimetizado da resposta imune, né, nossa, do hospedeiro, e ele pode ficar lá, né, uma infecção persistente, a gente não consegue eliminar, e com os anos, então, ele vai fazendo toda a cadeia dele de proliferação celular, com o início de uma hiperplasia, posterior, então, displasia no epitélio, até que essa célula, então, adquire o fenótipo
maligno, né, com capacidade de invadir o estroma e se transformar num carcinoma epidermoide de colo uterino. Outro vírus interessante é o vírus do Epstein-Barr, né, que tem um tropismo por linfócitos B. Os linfócitos B, então, ficam numa espécie de vida prolongada ou ficam imortalizados com essa infecção latente desse vírus. Essa latência acontece porque o vírus produz a LMP1, né, que é uma proteína que meio que inibe a via da apoptose nessa célula. Então, estimula a sobrevivência celular e a proliferação dessa célula, em que em determinado ponto, né, pode adquirir mutações novas, então, e né, desenvolver uma neoplasia nesses linfócitos B. Da mesma forma, o EBV também infecta as células epiteliais, né, com um tropismo importante ali pela nasofaringe. Outro vírus que pode desenvolver neoplasias é o vírus da hepatite B. Ele atua mais ou menos por um efeito diferente dos outros vírus acima. Ele causa efeitos mais indiretos que levam à lesão celular crônica por inibir algumas respostas de reparo de DNA que acontecem nessas células. Então, as células estão constantemente sendo lesadas e perdidas. Isso aí causa uma hiperplasia regenerativa no fígado, né? Que vai fazer com que a gente tenha mais proliferação celular ali nessa regeneração. Isso aí aumenta então a chance de ter alguma mutação, né? E alguma divisão do celular dessas, né? E alguma célula então se transformar, né? Num fenótipo maligno, então desenvolvendo um carcinoma hepatocelular nesse fígado que está infectado pelo vírus da hepatite. Aqui então a gente encerra essa parte de oncogênese.